Pastor Joel dirigiu há pouco e nós estamos comentando desde o culto das 9 que hoje é o dia do pastor. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou pregar só meio versículo. Econômico hoje, né? Mas eu não sei nem se eu tenho condições de pregar nesse meio versículo, de tão poderoso, de tão forte que é a expressão que a gente vai ler. Abre a sua Bíblia no Salmo 23. Eu sei que você já conhece, que você pode recitar, mas abre a Bíblia, liga o telefone, coloca aí na Bíblia online. Nós vamos ler metade do versículo 1, mas eu prometo, estou trabalhando nisso, que em agosto nós vamos ter uma série sobre o Salmo 23. Ore por isso. Mas agora só essa frase aqui: o Senhor é o meu pastor. Repete comigo: o Senhor é o meu pastor. Só que agora você vai falar sentindo, expressando o teu entendimento dessa passagem. Vamos lá, igreja. O Senhor é o meu pastor. De novo. Mais uma vez. Quem disse isso foi Davi. Davi foi pastor. Eu quero fazer uma confissão aqui que eu não entendo isso. Porque Deus entregou um título que é dele, uma característica da sua personalidade, a um ser humano. Há dois títulos na Bíblia que pertencem a Deus e Ele entregou aos homens. Um foi o título de pai e o outro de pastor. Eu não entendo. É uma pergunta que eu vou fazer quando chegar por lá. Por que Deus entregou à igreja um dom? Deu esse dom a alguns homens e mulheres, um dom que pertence à natureza do próprio Deus. Por que Deus fez isso, sabendo que Ele estava entregando esse título a homens pecadores? Eu não sei se os meus colegas aqui sabem responder, mas eu não sei. Eu fui tentar entender como é que Davi chegou a essa frase. Tem 150 salmos na Bíblia. Davi escreveu 74. A metade do saltério. Este salmo que nós lemos aqui, que é o salmo mais lido da Bíblia, foi escrito há 3.000 anos. Davi, além de tudo que foi, era poeta. Ele é chamado de cantor de Israel. Até hoje, quando você chega em Israel, você vê a reverência, o respeito, a história do rei Davi. E eu fui pesquisar por que Davi, com tanta propriedade, escrevendo o Salmo 23, começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quero em primeiro lugar destacar 3 momentos na história, na vida de Davi, que nos levam a entender a sua convicção. O primeiro momento é o fato de que Davi foi literalmente um pastor de ovelhas na casa de seu pai. Davi era filho de Jessé, e é impressionante quando Deus quer alguma coisa na vida de alguém, Ele começa a trabalhar cedo.
colocou Davi para sentir cheiro de ovelha. Ele colocou Davi para cuidar do rebanho. Davi as alimentava, as protegia. Davi livrava as ovelhas do perigo, dos coiotes e dos lobos. Davi enfrentou os frios da madrugada e o calor do deserto, e arriscou sua vida pelas ovelhas de seu pai. Ele colocava as ovelhas, como era costume de um pastor, para dormir no aprisco, e ele as liberava do aprisco para que elas fossem às pastagens. Davi foi pastor no campo. Um dia um gigante se levantou contra Israel, ninguém detinha. Davi, o menino pastor, vai até o rei Saul e diz: este incircunciso filisteu não pode lutar contra o Deus de Israel, eu me proponho a lutar em nome do Senhor. Saul olhou para ele e disse, debochando: você não tem condições, você é franzino e frágil. E Davi então contou para ele a sua experiência como pastor, dizendo: o teu servo estava no campo pastoreando as ovelhas de meu pai, quando veio um leão para destruir o rebanho e eu o enfrentei. Vejam como ele colocou a vida em risco, e o matei. Depois um urso tentou destruir o rebanho, eu também o enfrentei e o matei. Manda teu servo, que eu vou lutar contra esse gigante. Davi era pastor de campo. Davi não era lindo como Saul, vestia roupas simples, andava com o alforje de pastor e a sua vara e o seu cajado. O primeiro lugar que Deus o colocou para que ele aprendesse o que Deus tinha para ele e para a sua vida, foi cuidando de ovelhas. Veio então o segundo momento, muito especial, quando Deus agora o tira do campo e vai ungí-lo como futuro rei. Irmãos, essa história é belíssima. O profeta Samuel ouve a Deus, e Deus diz assim: não me agrado mais de Saul, seu coração se desviou. Deus às vezes tem um projeto para uma pessoa e o coração dela desvia. Vou tirar a unção de Saul e colocá-la sobre um filho da casa de Jessé. Samuel vai até a casa de Jessé e diz a Jessé: apresente-me os teus filhos, porque um deles Deus o quer ungir. Jessé trouxe o primeiro, o mais alto, o mais bonito, e tem uma passagem muito interessante ali, uma declaração importante, que é lição para todos nós. Quando Samuel olhou para aquele homem bonito, com uma estirpe elegante, o Espírito Santo disse: não é esse, porque o texto diz que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Depois Jessé foi trazendo os outros filhos, e o Espírito Santo foi dizendo para Samuel: não é esse, não é esse. Quando o Senhor escolhe alguém, ninguém impede. Você crê nisso? Ninguém.
Agindo eu, quem impedirá? Quando o Senhor tem propósito, Ele cumpre na vida de uma pessoa. Tem alguém na tua casa, ainda tens um filho? Perguntou Samuel. E Jessé disse: tem um. Como se tivesse esquecido do filho que estava no campo, como se estivesse se lembrando: eu tenho mais um. Está cuidando de rebanho, de ovelhas. E Samuel disse: chamem-o. Quando Davi, saindo do campo, atende o chamado do pai e entra na casa, o profeta olha para ele e o Espírito Santo diz assim: é esse. Ele não tinha aparência, ele não estava bem vestido e cheirava mal. É esse. Samuel, num ato de obediência, enche a taça do óleo da unção, derrama sobre a cabeça de Davi. E Davi agora, que era pastor de campo, de ovelhas, de animais, é ungido para assumir como pastor de Israel. Porque o rei que ele seria, a autoridade de um rei é como a autoridade espiritual de um pastor. Mas interessante, não foi imediatamente após a unção que Davi subiu ao trono. Ele teve que esperar, ele teve que entrar na academia da preparação. Ele teve muitas dificuldades. Quando Saul, já na carnalidade, percebeu que Davi seria o seu sucessor, ele começa a perseguir Davi, tenta matá-lo várias vezes. Mas, gente, fiquem tranquilos, que quando Deus segura e quer a vida de uma pessoa, ninguém arrebata das mãos de Deus, ninguém tira, e o Senhor o mantém por tempo determinado que Ele quer, para a honra e glória do seu nome. E durante todo o tempo de espera, Davi sofreu, mas o sofrimento de Davi era preparação para chegar a ser o rei de Israel. Então pensa comigo. Primeiro, muito jovenzinho, Deus o colocou no campo, pastor de animais. Depois, Deus o pega e o escolhe para ser o pastor de uma nação. Mas o terceiro momento que me chama a atenção é um momento em que o homem Davi aparece. O homem com virtudes, líder, guerreiro. Davi foi o maior guerreiro da história de Israel. Quando surgiu no seu coração o ideal de construir um templo a Deus, Deus disse a ele: as tuas mãos estão tão cheias e sujas de sangue, que não é você que levantará a minha casa, mas é teu filho Salomão. Mas o projeto da construção do templo nasceu no coração de Davi. Que guerreiro, que valente, que estrategista. Até hoje, se você chegar em Israel, você vai ver aonde era o chamado Monte Sião, a cidade de Davi, e ali milhares e milhares de pessoas. Até hoje, este salmo tem 3.000 anos. Até hoje, judeus e pessoas do mundo inteiro vão a Sião, porque lá está erguido um monumento em homenagem àquele que foi o maior rei da história de Israel. Só que tem um problema: Davi era pecador. E é aqui que eu não entendo. É aqui que bate no meu coração um questionamento: como Deus
pega um título que é dele, soberano, e coloca sobre um homem pecador. Davi cometeu pecados antes de ser rei e depois. Naquela batalha com Saul, que tentou matá-lo, ele foge. E Davi finge que está louco. Você já pensou uma pessoa que vai ser presidente da república, que tem a coragem de se fingir de louco? A Bíblia diz que Davi babava propositalmente e riscava as portas da cidade de Gate. Eu quero começar a expor o lado ruim de Davi. Isso nos ajuda e nos cria um contraste tremendo entre o pastor do céu e o da terra. Davi pega o seu melhor amigo, ou o melhor amigo guerreiro que ele tinha, chamado Urias, e o coloca no fronte de batalha, o condenando à morte de propósito. Escreve uma carta e manda Urias levar nas mãos. Sabe por quê? Porque ele havia adulterado com a mulher de Urias. E agora Betseba está grávida. E por causa da sua moral como rei, para eliminar o problema, ele tenta fazer com que o marido tenha relações com ela, para que o marido e as pessoas pensassem que o filho era de Urias, mas Urias, bêbado, embebedado pelo rei, fica na porta da sua casa, não entra, e diz assim: como posso, como guerreiro, estar com a minha esposa e saber que os soldados de Israel estão sofrendo no campo de batalha? E a Bíblia diz que ele dorme na porta da casa. Como o plano e a mentira não deram certo, porque mentira nunca dá certo, ele manda Urias levar uma carta ao comandante do exército. Urias leva nas mãos a sua própria sentença de morte, e na carta era declarado: coloque Urias no fronte da batalha, e assim foi feito, e Urias morreu. Davi foi terrível. O profeta Natan chega diante dele e conta-lhe uma história. Davi, o que você fez? Vou te contar uma história, Davi. Havia um homem que tinha uma ovelha só, e um outro homem tinha muitas outras. Este outro, que tinha muitas outras, roubou a ovelha do que só tinha uma. Quando Davi ouviu o relato, se indignou e disse: este homem precisa morrer. O profeta Natan, que contava a história, olhou para ele e disse: esse homem és tu. E aqui começa a aparecer o porquê que Davi, com tanto pecado, com tanto erro, foi chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Como é que pode? Como é que pode um homem tão fraco, tão humano, tão mau? Mas ele tinha uma coisa que partia. Eu quero usar essa terminologia para que você entenda. Partia o coração de Deus. Era o seu quebrantamento. Ele era um homem que reconhecia pecados. Eu estou falando de um rei, não estou falando de um homem comum. E quando Natan, o profeta, lhe trouxe a consciência do que ele havia feito a Urias e a Betseba,
Davi então escreve, irmãos, dos 74 salmos que escreveu, escreve 2, confessando o seu pecado, que você pode ler depois, por favor, o 51 e o 32, em que ele diz coisas profundas. Os 74 salmos de Davi são verdadeiras confissões de alma, de caráter. E Davi pede a Deus misericórdia. Os meus ossos estão esmagados. Eu estou falando de um rei. É difícil você ver um governante quebrantado. É difícil você ver um governante que desceu do pedestal. É difícil você ver um governante humilde. E ele errou, ele pecou, mas ele se quebranta, chora, clama diante de Deus. Escreve esses 2 salmos. Mas agora Betseba, mulher do seu amigo a quem ele matou, está grávida. E ela está nesse momento numa situação difícil diante de toda a sociedade de Israel. O menino nasce e fica doente. Davi, apesar de ter muitos filhos, vai para o quarto, jejua e fica sem comer, pedindo pela criança: Senhor, tem misericórdia. Davi tira a sua roupa real e se veste de humilhação, de sacos e cinzas. Davi clama noite e dia pelo menino, mas Deus não ouve a sua oração, não faz o que ele pede e a criança morre. E diz mais a Davi: Davi, todo pecado tem sua consequência. Isso é muito importante você saber. Ninguém fica impune diante de Deus, nem pastores. E nós prestamos conta diretamente ao Senhor. Davi, a espada não se apartará da tua casa, pelo mal que fizestes à família de Urias, roubando sua mulher, abusando do seu poder. E a desgraça começa a acontecer na casa de Davi. Um filho seu chamado Amon violenta sua irmã, de nome Tamar. Tamar, tão desesperada, como se suplicando ao seu irmão: por favor, meu irmão, não faça isso, vai desonrar a minha vida e a casa de Israel. Amon, tomado, diz a Bíblia, por paixão, não escuta e violenta a sua irmã. Tamar sai pelas ruas gritando: vergonha, vergonha, vergonha. Era assim que ela seria considerada. Algum tempo depois, não foi só essa consequência: a espada não sairá da tua casa. Absalão, um outro filho de Davi, se vinga de sua irmã e mata o seu irmão Amon. Sangue na casa, um irmão matando o outro, um irmão que havia estuprado a irmã. Eu estou falando da casa de Davi. Eu estou falando da casa de um pastor, do rei de Israel, o homem mais importante na história. E esse filho, que matou seu irmão, agora se levanta contra Davi, e vai tentar tirar dele o trono de Israel, ao ponto, a humilhação é tanta, a humilhação de Davi é tanta, que ele foge da cidade e vai para o deserto. É humilhado, mas um dia recebe a notícia que seu filho, que queria o seu lugar, havia sido morto. Amon está morto, Absalão está morto, Tamar está desonrada, e a palavra de Natã: a espada
não sairá da tua casa, pelo mal que fizestes. Eu estou apresentando à igreja no dia do pastor a história de um dos maiores pastores de todos os tempos, como foi Abraão, como foi Moisés, Davi. E a Bíblia conta os seus erros, os seus pecados, até o final da sua vida, quando ele foi tomado por orgulho e mandou fazer um censo para ver o tamanho do reino. Orgulho. Mandou contar as cidades, e Deus não se agradou. Não foi do processo estatístico, Deus não se agradou do orgulho. E Deus mandou uma doença sobre a cidade. Davi, e aqui está, irmãos, o ponto que faz de Davi, apesar de todos os erros, um homem segundo o coração de Deus. Davi reconhece que errou de novo, porque um pastor não erra uma vez só. Nenhum pastor que você conhecer na sua vida errou uma vez só. E agora Davi pergunta a Deus: o que eu faço, Senhor, para redimir a desgraça sobre a nação e fazer parar a praga, diz o texto de 2 Samuel 24, e Deus diz: vai comprar o terreno de Araúna, o fazendeiro, e ali no terreno me ofereça sacrifício de arrependimento. Davi chegou na fazenda. Quando Araúna recebeu Davi, fez o que eu e você faríamos. Vê a comitiva do rei, ele diz: que queres? O meu senhor e minhas terras. Davi diz assim: eu quero comprar tua fazenda por ordem de Deus. Araúna diz: pode levá-la, o Senhor é dono de tudo, o Senhor é o rei de Israel. Davi diz uma das coisas mais lindas que podia ser dito e está na Bíblia. Ele diz assim: não, eu não posso aceitar a fazenda de graça, porque eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Que forte, que expressão forte que nós aprendamos com ela. Eu não posso oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Às vezes é tão fácil dar a Deus o que não nos custa nada, mas às vezes Deus nos pede o que é mais caro. Davi novamente vai se arrepender diante de Deus, compra a fazenda, e vejam os propósitos de Deus na vida de uma pessoa. A fazenda que Davi comprou de Araúna, aquele lugar era o lugar aonde o seu filho construiria o templo de Israel. É impressionante como Deus dirige, como Deus foi dirigindo, gente, a vida desse homem, como Deus tinha um propósito para aquele pecador. Colocou Davi no meio de ovelhas, sentindo o cheiro de ovelhas, depois ungiu, porque sem unção não há ministério. Anote: sem unção não há ministério. Pode o pastor fazer todos os cursos universitários, todas as academias disponíveis, as pós-graduações, e ter todas as habilidades mentais. Sem unção não há ministério, e muito menos ministério que dure. Davi fez o caminho de Deus, mas Davi era homem, e por isso Davi errou. Agora eu começo a entender, e eu quero chegar nessa segunda parte, e começo a entender por que Davi declara: o Senhor é o meu pastor. Ele que foi pastor do campo,
ele que cuidava de ovelhas, ele que se tornou pastor em Israel, ele faz a confissão: o Senhor é o meu pastor. E por que ele fez isso? Neste salmo, que é o salmo mais lido da Bíblia, exatamente pelo fato de que ele sabia quem era. A posição de um pastor, isso não é qualquer processo de vitimização, não precisamos, é uma posição muito difícil. Somos julgados todos os domingos, somos julgados pelas imaginações daquilo que pensam de nós, sem nunca terem conversado conosco. Esperam de nós sempre o melhor, como se não ficássemos doentes, abalados emocionalmente, ou sofrêssemos. A Bíblia diz: lhes darei pastores segundo o meu coração, mas isso não significa que esses pastores humanos são perfeitos. Você hoje tem pastores, amanhã você terá outros, mas nenhum deles, nenhum é perfeito. E criamos uma expectativa que a psicologia nos explica, de transferirmos e jogarmos para a imagem do pastor terreno toda a perfeição que gostaríamos de ver na nossa vida e na nossa casa. Ele tem que cumprir aquilo que eu não sou ou aquilo que eu não tenho. Mas fiquem certos de uma coisa: nenhum deles, nenhum de nós é capaz de cumprir as expectativas que as ovelhas têm. Somos fracos, adoecemos, temos dúvidas, erramos como errou Davi, e declaramos. E agora estamos chegando no segundo ponto final. Declaramos: o Senhor é o meu pastor. Deu para entender? O pastor supremo é Ele. Eu quero tomar essa frase e eu quero esmiuçar cada expressão que está aqui, para que nós entendamos que o Senhor é o meu pastor. E quando Davi fala o Senhor, ele está falando do Criador, do sustentador, daquele que é soberano. Ele é Senhor. Davi não era Senhor, Deus é Senhor. Deus é perfeito, Davi não era perfeito. Deus é tudo. Deus é Jeová Jirê. Deus. Você tem um Deus, você ama um Deus. Seu Deus não é um homem de carne e osso. Seu Deus é o Criador dos céus e da terra, é sustentador. Esse título é tão forte que Jesus se apropria e diz assim: eu sou o bom pastor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de todos nós, que um dia recebemos um título que é de Deus, apropriado a homens falhos, como eu e tantos outros, e ele diz: o Senhor é. Quando perguntaram a Moisés: o que eu direi, qual é teu nome para conduzir o povo do Egito à terra prometida? Deus respondeu: eu sou. Esse é o nome de Deus. Deus é. Deus é. Deus é completo, Deus é plenitude.
E Jesus, quando esteve aqui, porque o Salmo 23, ele é messiânico, ele é um salmo de proclamação da vinda do Messias, ele é fantástico. Eu só estou falando de uma frase, nós estamos pregando numa frase. Qual é a frase, igreja? O Senhor é o meu pastor. Quando ele diz ele é, e ele diz assim, meu, o pronome possessivo lindo, que demonstra intimidade, pertencimento, amor, que você agora, que está na internet ou aqui, possa dizer, o Senhor é meu, Ele é meu amigo, Ele é meu socorro presente na angústia, Ele é meu. Você pode tomar posse disso agora, meu irmão? Minha irmã, você pode dizer agora, Ele é meu. O Deus que é da coletividade da igreja, é o Deus pessoal, Ele é meu, Ele é seu, Ele é seu. Quando você diz isso, Ele é meu, você fala, Ele é meu íntimo, Ele é meu amigo, Ele sabe, ninguém sabe, nem os pastores humanos sabem, Ele sabe, Ele é meu, Ele é cúmplice, Ele conhece as intimidades do meu coração, eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim. O Senhor é meu. Diz isso, diz, o Senhor é meu. Ele deixa Davi se apropriar, na beleza da poesia, desse atributo tão lindo. Deus é nosso. Deus não é, nunca foi aquele carrasco no púlpito com um chicote na mão. Deus não é aquele Deus que bota medo nas crianças. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é justiça por amor e também repreende porque ama. O Senhor é meu pastor. Os homens, eu e todos os 15 pastores do ministério colegiado desta igreja, e todos os pastores que são membros da igreja, que não pertencem ao colegiado, e todos os outros que têm o dom pastoral, nós erramos, e mais de uma vez, mas esse aqui não erra nunca. Ele é o meu pastor. Onde é que o pastor chora? Onde é que o pastor da igreja, e com quem o pastor da igreja pode contar uma fraqueza? Com quem o pastor humano pode compartilhar uma necessidade? Se dele é esperado a cada domingo a perfeição, performance. Hoje não pregou tão bem, errou no português, não fez a concordância adequada, não estava preparado. Quem está aqui são homens como Davi. Se você olhar a vida dele, quanto pecado esse homem cometeu. O pastor de Israel mentiu, cometeu homicídio, adulterou, foi orgulhoso, mas tinha um detalhe que tem que permear todos os corações de pastores: quebrantamento. Porque Deus nunca despreza o coração quebrantado e contrito. Deus despreza coração duro, coração altivo. Deus só rejeita a pessoa altiva, mas coração quebrantado Ele não despreza. Que Deus dê aos seus pastores quebrantamento sempre, que sempre queiram estar lavados debaixo do sangue que nos sustenta. Ele é meu, Ele é meu pastor, Ele cuida e protege. Davi sabia quem estava pastoreando. Ele é pastor para suprir todas as minhas necessidades.
Ele é o teu pastor, Ele sabe do que você precisa. Quem vai suprir a tua necessidade não sou eu ou qualquer pastor do colegiado, é Deus. É Deus que supre a tua alma, é Deus que supre, é Deus que enxuga as tuas lágrimas, é Deus que está na tua casa, é Deus que está nas madrugadas, é Deus que sabe tudo que você precisa, Ele supre. É Deus que cuida de todas as formas que um ser humano precisa ser cuidado. Eu não tenho condições de cuidar para você ter paz, mas Ele diz: a minha paz eu te dou. É Ele que dá paz. Eu não tenho condições de proteger você, mas Ele diz: eu sou o teu escudo e a tua fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido, porque eu sou o teu pastor. É Ele. Ele é o guia que te leva às águas tranquilas. Só quem dá tranquilidade. Só quem dá tranquilidade. Ontem uma ovelha estava tão intranquila, e chorando pediu que eu pudesse ajudar. Eu falei: eu não posso, mas o que eu tenho eu te dou, o nome daquele que pode te ajudar. E orando, o Espírito Santo fez o que eu não podia fazer, trouxe consolo, enxugou dos olhos as lágrimas. Deus é maravilhoso. Ele é o pastor que corrige a ovelha no caminho errado, tira do caminho errado. Nós só pregamos. Ele é aquele que refrigera a alma no deserto sedento, é aquele que faz a alma de uma pessoa repousar em verdes pastos. É Ele, gente. Eu sou o bom pastor, é Jesus, Jesus, Jesus. Diga o nome do teu pastor. Diga o nome do teu pastor. Diga o nome do teu pastor. É Ele. Eu quero terminar. Eu trouxe aqui porque há uns 30 anos atrás, a primeira vez que eu estive em Israel, eu entrei numa tenda e eu comprei isso aqui. Quer que eu bote do outro lado? Esse pessoal da câmera não é fácil. Olha aí. Isso aqui é um bonequinho. Não tem nada místico aqui não, pelo amor de Deus. Eu achei o bonequinho fantástico. Ele é esculpido numa madeira e tem a roupinha de pastor, tem o alforje e tem 2 ovelhas aqui. É o símbolo de que você na vida passa por um outro momento. Tem uma ovelha aqui que está do lado do pastor, andando saudável, acompanhando, obedecendo, seguindo. Mas tem outra que está no colo. Você é uma ovelha que em horas você está saudável, você está bem, mas tem horas que você precisa de colo, como eu. E o pastor pegou e colocou a ovelha nos ombros. E quando eu olhei isso, eu fiquei em crise. Falei: eu vou pegar esse boneco. Comprei e ele até hoje, mais de 30 anos, está na minha mesa. E cada pessoa que chega para um gabinete pastoral, para uma conversa, eu olho para o boneco e digo assim: que tipo de ovelha eu vou receber? Será que essa ovelha está andando ou ela está precisando ser colocada no colo? Graças a Deus. Mas aí eu me preocupei, porque eu pensei assim: como pode? Como pode? Se eu ficar com a ovelha nas minhas costas, eu vou começar, pastor Ricardo, a sentir a musculatura. Doutor Humberto, o senhor é ortopedista, como é que eu posso andar com uma ovelha nas minhas costas o tempo todo? Minha musculatura vai sentir, minha coluna vai sentir, não vai?
Mas eu quero declarar para você que na verdade você não está sobre as minhas costas, você está sobre as costas do Pastor Supremo, e a coluna dele não enverga, os músculos dele não cansam, ele está sempre pronto a te botar do lado e dizer: anda comigo, ou então, se você precisar, tomar você nos ombros. O Senhor é o meu pastor, entende? Entendeu agora por que Davi com tanta propriedade declara isso, no salmo mais lindo de toda a história? Porque ele sabia o que era uma ovelha, ele tinha cheiro de ovelha, ele foi chamado e ungido por Deus para ser pastor, mas ele sabia que ele era pecador. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você ainda não ouviu, vai ouvir agora, mas eu acho que eu já disse, eu sou muito pior do que Davi. Eu não sei se algum pastor aqui se sente melhor. Apesar de tudo que ele cometeu, eu sou muito pior. Mas graças a Deus, que a misericórdia nos sustenta. Não são os olhares, não são as críticas, não são, às vezes, as calúnias que um pastor passa. E quando a luta chega no coração de um pastor sincero, que é o que Deus espera dele, um pastor quebrantado, ele só tem uma frase a dizer: o Senhor é o meu pastor. Hoje é o dia do pastor, e eu estou pregando sobre o maior pastor da história e o mais perfeito. Não é Davi, é Jesus. É o teu pastor. Hoje à noite, na madrugada, eu não vou estar no seu quarto, não vou, mas ele vai. Amanhã, se você chorar, ele te pega no colo. Se você estiver triste, ele te consola. Se você tiver fome, ele te coloca na pastagem. Ele vai levar você para dormir, e ele vai tirar você do aprisco, para dizer: vem filho, vem filha, anda comigo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. E o resto do salmo, em agosto nós falaremos dele.